Olá, mulheres! Estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre casamento e ministério. A vocês, mulheres de encontro, confiança, mulheres vivas, você, mulher, que parou aqui para me assistir, para me ouvir, então nós vamos falar sobre esse tema. Eu já ouvi uma frase, sempre ouço uma frase onde diz que o casamento é um contrato que ambas as partes fazem. E se descumprir aquele acordo, o contrato pode ser desfeito. E eu tenho para mim que o casamento, ele vai além de um contrato, além de uma obrigação. Ele é uma aliança, e uma aliança eterna. Sabe o que diz aqui a palavra em Mateus, no capítulo 19, verso 8? Diz assim: Jesus respondendo sobre isso. Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar, mas não tem sido assim desde o princípio. Então, por causa das pessoas não quererem ser tratadas, não quererem ter ações de mudanças, porque às vezes é muito mais fácil chutar o balde, é muito mais fácil deixar o amor se esfriar, deixar o amor morrer. Então as pessoas jogam tudo para o alto. E como casamento nós temos essa visão que é uma aliança, ele deve ser regado, ele deve ser tratado, ele deve ser cuidado diariamente. Então vamos observar isso, que por causa dessa dureza de coração, houve essa liberação desse rompimento. É claro que eu estou aqui conversando com você, cada um aqui pode ter passado algumas situações constrangedoras na sua relação, no seu casamento, alguns fatos podem ter ocorrido, mas isso é caso de ser tratado um a um, casos específicos a ser tratado. Um a um, casal a casal, e alguém até ali da parte de Deus orientando esse casal, orientando a tua vida, para que há coisas que nós precisamos ser abertos os nossos olhos, porque muitas vezes tomamos atitudes, desfazemos, rompemos e depois nos arrependemos. Deixamos tantas coisas acontecerem, olhamos para trás e falamos, não precisava de tudo isso. Mas às vezes por causa da falta de sabedoria, por falta de um aconselhamento, por falta de conversar com alguém, você deixa isso acontecer, você permite isso acontecer. Mas nós estamos lutando aqui e entender que o nosso casamento é um ministério, né? Que o ministério ele precisa disso na nossa vida. E como, né, um ministério, eu quero dizer assim para vocês, como o casamento ele vai além de um contrato, como ele vai além disso e é uma aliança para a nossa vida, como a palavra diz em Marcos capítulo 10, 8 e 9, não vamos esquecer o que Deus uniu, não separa o homem. Nós temos que ter práticas do fruto do Espírito Santo na nossa vida. E essas práticas são a prática da misericórdia, do amor, são as práticas da paciência, da bondade, da generosidade. Nós temos que dar esses frutos no nosso casamento, um para com o outro, né? Por isso que é um ministério. Por isso que a palavra também nos ensina que houve uma recomendação dos apóstolos, no sentido de que aquele que não governa bem a sua casa, que não consegue governar o seu casamento, não consegue ter o domínio, não consegue ter perdão, não consegue ter amor, não consegue ter ações, como vai cuidar da casa de Deus, das pessoas? Então, o nosso maior ministério é o ministério do casamento, porque nós estamos lidando diariamente com a pessoa, e a pessoa que nós amamos, que nós escolhemos para viver junto, que nós, né, sentimos algo especial. Então nós precisamos entender que o propósito do casamento, ele faz que nós nos tornemos que o nosso casamento se torne um instrumento de santificação. Ele se torna um instrumento nas mãos do Senhor. O nosso casamento é o nosso maior ministério.
e ele precisa ser cuidado, né? Nós somos provados nele, e ali nós vamos saber se nós estamos aptos ou não para até realizar coisas maiores, né? Então, assim, que você não se sinta nenhuma frustração, que não se sinta nada se alguma coisa aconteceu errado, mas aqui você está aprendendo, aqui nós estamos conversando. Queria muito que você deixasse o teu comentário, tua dúvida, o teu questionamento, e eu com todo carinho vou estar buscando no Senhor a responder, também a te ajudar em alguma área que você precisar, nesse sentido de casamento e ministério. O ministério do casamento, ele nos revela. Ele revela o nosso coração, quanto nosso coração está pecaminoso. Ele expõe para o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa ser tratado. Eu tenho que ser uma melhor esposa, o meu marido precisa ser um melhor esposo para mim. Eu tenho que aprender às vezes isso na minha vida. Eu tenho que aprender a fazer o outro feliz e não ser infeliz. E aprender que o outro também, a outra parte também me faça feliz e não me deixa ser infeliz. Afinal, nós somos dois em uma só carne, né? Então, é muito ruim você conviver num casamento com conflito, num casamento em que você não consegue entender isso, que a minha felicidade depende da felicidade dele e a dele da minha. Há uma ligação. Então, que o nosso casamento como ministério, ele possa ser um exemplo para esse mundo que precisa dessa luz, um exemplo para os nossos filhos, um exemplo para a nossa família, o exemplo que o nosso amor é verdadeiro e duradouro, né? Ele é duradouro. Então, guarde essa aliança. Seja um casal que deixa ser tratado. Seja um casal que deixa ser moldado, né? Nas indiferenças, nos desequilíbrios que acontecem. Deixa o fruto do Espírito sobressair, permanecer na tua vida, que haverá reconciliação, restauração, e tudo isso é possível. Guarde isso no teu coração e Deus te abençoe.